Renato Gaúcho caiu no Fluminense, não é mais técnico do Fluminense e surpreendeu toda a imprensa ao anunciar sua própria demissão no final da entrevista coletiva, depois que o Fluminense foi eliminado pelo Lanús na Copa Sul-Americana. O que isso tem a ver com o Botafogo? O Fluminense é adversário do Botafogo nessa semana, no domingo. Mas a fala do Renato revela muito mais do que simplesmente uma questão circunstancial. Ela revela um problema maior do futebol brasileiro e principalmente dos técnicos da sua geração. Vou falar sobre isso, obviamente, depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Tássilo Delfim Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Quero pedir de cara para que vocês curtam esse conteúdo, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e acionem o sininho também para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Você também pode tornar-se membro do canal do Caboclo clicando no botãozinho aí embaixo do vídeo que está escrito Seja Membro, e por R$ 4,99 por mês, isso mesmo que você ouviu, por menos do que um cafezinho, você contribui com o crescimento do canal e recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui, que o pessoal que é membro já assistiu e você que ainda não é membro só está assistindo depois de todo mundo. Não perca tempo então. Clica no botãozinho aí que está escrito Seja Membro e torne-se membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo. Se você também quiser contribuir com o crescimento do canal do Caboclo, você pode enviar diretamente um Pix para canaldocaboclo@gmail.com. Essa é a minha chave de Pix e você pode contribuir com qualquer valor, você pode deixar sua mensagem também, sua crítica, sua sugestão, sua opinião, aquilo que você quiser. E, obviamente, eu faço questão de ler aqui durante as lives e também nos vídeos que eu gravo aqui durante a semana. Renato Gaúcho não é mais técnico do Fluminense e o Fluminense é adversário do Botafogo no próximo domingo. E o que é interessante é que o Fluminense, né, vem de uma sequência enorme de derrotas para o Botafogo e tudo se desenha para que o jogo, o clássico de domingo, seja mais uma vez um clássico onde o Botafogo de repente pode levar vantagem, embora o jogo seja de mando da equipe tricolor. Mas chama atenção, né, durante a entrevista do Renato Gaúcho, a entrevista coletiva após a eliminação do Fluminense para o Lanús na Copa Sul-Americana, a maneira como ele se refere à internet, a maneira como ele se refere aos torcedores, principalmente meio que justificando assim a sua demissão. E ele fala, né, que o ambiente do futebol está insuportável, que a internet está insuportável, que existem milhões de técnicos aí hoje em dia, né, todo mundo sabe sobre futebol, e que ele acha um absurdo, obviamente, ser chamado, né, de burro pela própria torcida do Fluminense. Lembrando, o Renato Gaúcho, né, foi o técnico que foi mais longe na Copa do Mundo de Clubes, né, o Fluminense foi o clube que foi mais longe na Copa do Mundo de Clubes, chegando até a semifinal. Naquele momento ali, a imprensa toda exaltou Renato Gaúcho, né, como uma prova de que os técnicos brasileiros realmente ainda têm valor e que essa coisa do estrangeirismo, né, de você trazer técnicos de fora, tinha, digamos assim, um certo limite, que eles não eram tão superiores assim, e tá aí, quase menos de 6 meses depois, o Renato Gaúcho sai reclamando justamente do inverso. Mas o que está por trás dessa fala do Renato Gaúcho? Obviamente, o Renato Gaúcho é um técnico de uma geração, né, que a gente chama de geração dos boleiros, né, principalmente levando-se em consideração que ele foi um jogador nos anos 80, 70, 80, e ainda pegou também comecinho dos anos 90. É um cara que é aquele bom vivan, né, do melhor estilo Romário, melhor estilo Edmundo, é o cara que estava sempre na praia, é o cara, né, aquele jogador identificado como boleirão mesmo, aquela coisa da malandragem também. Ele vem de uma escola, né, digamos assim, de técnicos, né, que prezam sempre, né, pela relação interpessoal com os jogadores, coisa que o Vanderlei Luxemburgo faz também com maestria, ou fazia com maestria, o próprio Filipão também fazia com maestria. Acontece que essa crítica do Renato, né, me parece ser uma crítica muito anacrônica e, de certa forma, eu posso até usar o termo aqui tranquilamente, reacionária, né? Lembrando que o termo reacionário refere-se àquela maneira de pensar de que as coisas no passado eram sempre melhores do que as coisas no presente, por isso nós deveríamos voltar a viver como a gente vivia
no passado, isso é reacionarismo. E o Renato é um cara muito reacionário, né, em várias questões da vida dele. Agora, especificamente falando do futebol, ele sai reclamando, sai atirando para cima do pessoal da internet, dos técnicos de ocasião, dos técnicos da internet. O que o Renato não sabe, ou talvez ele escolha, né, ignorar, é que sim, a internet ela democratizou a informação, obviamente. Deu voz a muitos idiotas, né? A gente escuta muita barbaridade, a gente vê muito conteúdo de baixíssima qualidade intelectual, né, digamos assim, mas também é fato que a internet popularizou e democratizou o acesso a conhecimento. E quando se trata de futebol, que é uma coisa extremamente popular, a gente vê com muita frequência, né, conteúdos de qualidade muito interessantes, de análises táticas sendo feitas, pessoas que estudam realmente futebol e que até fizeram cursos, né, como os cursos da CBF, tem gente que tem curso fora do país, produzindo material de conteúdo, análises táticas e também, né, gente que está muito antenada com aquilo que está acontecendo nas principais ligas do mundo e com gente que está antenada com as principais inovações táticas e técnicas também do esporte, porque, gente, o esporte evolui. À medida que a ciência evolui, que a preparação física, né, que a fisiologia, a medicina, né, a tecnologia, principalmente naquilo que está aplicado ao futebol, como inteligência artificial, que vem sendo já amplamente utilizado no futebol, a maneira como você desenvolve talentos desde das divisões de base com crianças, tudo isso sendo aplicado ao futebol acaba resultando, obviamente, no desenvolvimento do futebol e traz também um olhar diferente. Né? É extremamente interessante, extremamente importante você estar antenado com as mudanças que vão ocorrendo, com as tendências que vão ocorrendo. O próprio Renato Gaúcho até cita o Guardiola na entrevista coletiva dele. O Guardiola, que neste momento já está tendo sérios problemas com a maneira como ele enxerga futebol para conseguir inovar, porque outros técnicos, né, como o técnico do Liverpool, por exemplo, já vem demonstrando uma capacidade, talvez, de inovar maior do que o próprio Guardiola, que está à frente de um dos clubes mais ricos do mundo e que é um dos clubes que a gente pode chamar de topo de cadeia em termos de inovação tecnológica, né, no futebol. E isso não pode ser ignorado. Não é uma questão de você ter vivido períodos glamourosos, românticos, em que o futebol era trabalhado de uma maneira e o conhecimento circulava somente entre um grupo muito fechado de pessoas, né, principalmente os boleiros, que você não vai reconhecer tudo aquilo que está acontecendo, né, em termos mundiais, tudo aquilo que está acontecendo no dia a dia. Você pode eventualmente ter uma vitória aqui, ali, você pode eventualmente conseguir um sucesso, um brilhareco aqui e ali, como foi o caso da Copa do Mundo, né, de clubes com o Fluminense chegando na semifinal com o trabalho do Renato, mas não é o suficiente para você dizer que o trabalho dele é revolucionário. Pelo contrário, né? A gente pode dizer que o trabalho do Renato não se renova há muito tempo. Isso vinha sendo questionado, inclusive, pelos próprios atletas do Fluminense, que reclamavam dos treinamentos, reclamavam da falta de treinamento e reclamavam também de opções técnicas que ele fazia, de conceitos, né, que ele vinha aplicando no Fluminense. Não obstante, o que a gente vê no Campeonato Brasileiro hoje em dia são os técnicos, né, boa parte dos técnicos que estão hoje na primeira prateleira do futebol brasileiro são estrangeiros ou então são técnicos brasileiros de uma nova geração. O Felipe Luiz no Flamengo, que faz um trabalho muito bom no Flamengo, ele é um técnico muito arejado, mas um cara que se inspira, por exemplo, no trabalho do Jorge Jesus, com quem ele conviveu durante um tempo no Flamengo e foi atleta dele, né, no Flamengo. E o Felipe Luiz também tem uma carreira longa jogando na Europa, além de outros jogadores, além de outros treinadores também. O trabalho do Léo Jardim no Cruzeiro, português, Léo Jardim no Cruzeiro, é espetacular. Simplesmente ele transformou o Cruzeiro da água para o vinho, com decisões duras, né, de afastar medalhões e apostar em jogadores com uma capacidade atlética muito maior do que aqueles jogadores que vinham jogando apenas com nome, que vinham jogando apenas na boleiragem, né, digamos assim. E isso é uma tendência, e a gente pode usar o Botafogo como exemplo disso, dos técnicos que o Botafogo teve, Luiz Castro, o próprio Arthur Jorge, como o Arthur Jorge, por exemplo, se deu bem aqui no Brasil, apostando talvez
em conceitos que mesmo os técnicos estrangeiros antecessores a ele, né, não chegaram a utilizar o sistema de jogo do Botafogo de 2024, é um bom exemplo disso. Quando a gente falou de jogar com 4 atacantes, muita gente, né, pulou, deu um salto de 2 metros aqui, assustado, mas funcionou, e a gente vê praticamente todos os clubes em 2025 utilizando algo muito parecido com aquilo que o Arthur Jorge utilizou no Botafogo. E o Botafogo vem estando, na verdade, à frente nesse ponto. Obviamente, nem sempre funciona. Renato Paiva, na minha opinião, foi uma escolha extremamente equivocada, português, tal, tem ali o seu mérito o seu mérito na sua carreira com algum trabalho de sucesso, por exemplo, no Del Valle, né, no Equador. No Bahia, obviamente, não deu certo, né? A gente pode até dar o desconto que era começo de trabalho, mas no Botafogo, o trabalho do Renato Paiva, na minha opinião, foi um trabalho que a gente pode dizer ali que é nota 6, medíocre, e que não se encaixava talvez com aquilo que a gente ambicionava. E o Botafogo resolve, mais uma vez, revolucionar, trazendo um técnico que não havia sido técnico ainda na carreira, que é o David, né, que tinha uma longa experiência como assistente, e obviamente que ele vai oscilar, vai errar, vai acertar em muitos momentos, mas a questão é a cabeça estar aberta, é a cabeça estar arejada e a cabeça estar antenada com tudo aquilo que está acontecendo no futebol. A gente não precisa ter medo das revoluções que acontecem, a gente não precisa ter medo das mudanças, principalmente porque o nível da discussão, das perguntas, inclusive, que serão feitas, né, acabam melhorando, a gente acaba se refinando. Aqui mesmo no canal do Caboclo, eu sempre procuro embasar legal a minha opinião, estudar os assuntos que eu trago para vocês, para a gente poder debater, porque eu acho que a qualificação do debate faz com que a nossa visão sobre aquilo que a gente tanto ama, que é a nossa paixão, o futebol, ela vai se alterando aos poucos. Claro, algumas pessoas vão conseguir enxergar outras coisas com mais rapidez, outras pessoas vão levar mais tempo. Por exemplo, essa coisa da gente assistir o jogo no Brasil pela televisão com um ângulo tão fechado, faz com que a visão, né, do brasileiro médio, do torcedor médio brasileiro, seja muito focada no individual, no jogador individual. Tanto você vê que as perguntas nas coletivas acabam sendo muito com relação à participação individual dos jogadores, ao invés de um olhar mais amplo, de um olhar mais coletivo, de um olhar tático. Quando você assiste jogos nas transmissões internacionais da Premier League, da La Liga, por exemplo, você sempre vê uma tomada maior do campo e você consegue entender, ou você consegue perceber, pelo menos melhor, uma movimentação diferente. Você vê a briga pelo espaço, você vê a movimentação dos times em bloco, você vê como que as diferentes táticas ou estratégias são aplicadas e você consegue desenvolver um pensamento diferente sobre o futebol. O Renato não está aberto para nada disso. O Renato não quer saber de nada disso. Muito mais fácil ele culpar a tecnologia. Se o seu barco não consegue mais navegar, se a tecnologia que você tem no seu barco não é mais suficiente para você cruzar o oceano, né, porque simplesmente você está desatualizado, muito mais fácil você culpar as ondas, né? Muito mais fácil você culpar a maré do que tentar aperfeiçoar a tecnologia embarcada, né, que você tem à sua disposição. Bom, o Botafogo enfrenta o Grêmio, David Ancelotti tem um desafio pela frente, né? O Botafogo precisa muito da vitória hoje à noite contra o Grêmio e domingo a preparação para o jogo, né? Principalmente para enfrentar um Fluminense que não terá técnico, ou pelo menos até o momento que eu gravava esse vídeo aqui, o Fluminense não havia ainda anunciado o substituto de Renato Gaúcho, e o Botafogo também precisa olhar para domingo, para o clássico, né, contra o Fluminense, como um jogo extremamente importante, porque ele pode nos dar uma posição muito interessante na tabela e pode confirmar mais uma vez, né, essa paternidade que o Botafogo vem tendo sobre o Fluminense nos últimos anos, nos últimos tempos, principalmente em tempos de SAF. Talvez a oportunidade tenha crescido mais uma vez aí com a demissão do Renato Gaúcho. Tomara que o David esteja iluminado hoje, que ele encontre a melhor formação para que o Botafogo saia com o resultado positivo do jogo contra o Grêmio e que no domingo a gente tenha, inclusive, a volta de jogadores importantes e que o David já esteja ligado naquilo que o Fluminense
pode vir a representar. Por um lado, né, existe também essa incógnita pelo fato do Fluminense não ter mais o Renato, torna o adversário um pouco mais imprevisível, mas tomara que a comissão técnica do Botafogo se debruce sobre os últimos jogos do Fluminense e veja pelo menos aquilo que o Fluminense pode produzir em termos de perigos para o Botafogo e que a gente possa neutralizar e sair domingo com um resultado positivo para a gente. Beleza? Eu quero pedir para vocês, se você curtiu, eu quero saber primeiro a sua opinião, né? Você acha que o Fluminense fica mais fraco, mais forte para enfrentar o Botafogo no domingo com a demissão do Renato Gaúcho? Concorda que técnicos como o Renato Gaúcho têm cada vez menos espaço no futebol brasileiro ou vão continuar tendo espaço no futebol brasileiro, principalmente com aqueles clubes que são mais resistentes às mudanças? Você acha que, por exemplo, o Botafogo é um clube que tem um perfil que não apostaria mais em técnicos medalhões, ditos medalhões boleiros, né, como o Renato Gaúcho, né? Qual a sua opinião com relação a tudo isso? Escreve aí embaixo para mim nos comentários. E não se esqueça, curta esse vídeo, curta esse conteúdo. Se você gostou, deixa seu like aí. Se inscreva no canal do Caboclo também. Clica no sininho para receber as notificações de conteúdos novos. Considere tornar-se membro do canal por apenas R$ 4,99 por mês. Você também pode enviar um Pix para minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com, se você quiser contribuir para o crescimento do canal. E não se esqueça, você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Eu volto nessa quinta-feira com uma live às 9h07, com a live de quinta-feira, 9h07. Conto com a sua presença, beleza? Um grande abraço então, até a próxima. Tchau, tchau.